Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje nós vamos falar sobre história do sistema de freios automobilísticos. Basicamente a gente vai continuar aquela conversa que a gente teve nos outros dois vídeos. No vídeo passado a gente terminou o vídeo falando de que os sistemas de freios já estavam bem estabelecidos. Já se sabia que o padrão de freio nos automóveis era freio a disco na dianteira, freio a tambor na traseira, sistema hidráulico e servofreio a vácuo como dispositivo de auxílio. Porém, no fim dos anos 70, mais precisamente em 1978, surgiu um sistema que tornou-se o novo marco do sistema de freio automobilístico, que foi o freio ABS. Esse sistema surgiu de uma grande parceria entre a Bosch e a Daimler e que resultou numa pesquisa ao longo de muitos anos para em 78 eles apresentarem num Mercedes Classe S W116 um sistema de freio que era capaz de evitar o travamento das rodas em frenagens intensas. O ABS é basicamente como a sigla diz, Anti-Lock Brake System. Ele é composto por uma central de processamento, uma ECU, Electronic Control Unit, né? Esse nome é um nome genérico para qualquer central de processamento dentro do veículo. Existe um nome próprio para a central da ABS. E essa central ela recebe dados de sensores e comanda atuadores. No ABS, esses sensores são os sensores de velocidade, que são localizados nas rodas ou nos eixos, depende do sistema. Sistemas mais antigos tinham sensor apenas nos eixos. Sistemas mais novos é um sensor para cada roda. E os atuadores são bombas hidráulicas que estão localizadas em um módulo hidráulico no circuito hidráulico de freio. Esse sistema ele é capaz de detectar a propensão de cada roda ao travamento. E assim que ele percebe uma redução anormal, né, uma desaceleração anormal da roda, ele reduz a pressão de freio naquela roda para que ela não trave. Quando ele percebe que a roda está voltando à sua desaceleração normal, ele manda mais pressão novamente e ele fica nesse ciclo de pressuriza e despressuriza. Entretanto, mesmo sendo apresentado nesse Classe S, o sistema só foi a ser usado em 1984 pela Mercedes. 2 anos depois, a Bosch implementava uma atualização do ABS, chamada de TCS, Traction Control System. Ele era baseado no ABS. Quando eu digo baseado, ele usava os mesmos componentes, ele usava o mesmo software, ele tinha a mesma base do ABS. Porém, ele fazia a função inversa do ABS, basicamente. Ao invés de ele controlar o freio, ele controlava a aceleração das rodas. Por exemplo, quando se acelerava com muito vigor o veículo e as rodas tendiam a patinar, o sistema de freio ia lá e freava as rodas para reduzir a velocidade destas, impedindo que estas percam aderência. E assim o veículo tem um desempenho menor nas acelerações. Isso foi um sistema muito útil em condições de chuva, de neve, em subidas para carros com tração dianteira, que a gente sabe que é um sofrimento para eles, né? Então, perceba que já tem mais uma funçãozinha aí no sistema de freio. Depois do TCS, em 1993, surgiu uma nova atualização do ABS, uma nova função. Ele tinha um EBD, que era o Electronic Brake Force Distribution. Essa atualização dava uma nova capacidade ao ABS. Agora o freio era capaz de distribuir a força de frenagem em cada roda. E qual é a importância disso? Posso dar um exemplo? Em condições de frenagem em que as rodas pegam superfícies de atrito, superfícies de contato diferentes, se eu tenho uma superfície muito aderente de um lado e nas outras rodas eu tenho uma superfície de baixa aderência, numa frenagem a tendência é que o carro
efetue uma guinada para o lado onde se tem mais atrito. Com o EBD, isso não acontece. O EBD percebe que naquele lado, naquelas rodas daquele lado, tem menos aderência e comanda uma força de frenagem diferente só naquelas rodas. Isso elevou o desempenho do sistema de freio a um outro patamar. Mas não parou por aí. Em 1995, a Bosch introduzia um sistema que seria o magnum opus dos sistemas de freios da época, que era o ESP, ou Stability Control Program. O que o ESP fazia? Ele pegava o ABS, ele pegava o TCS e ele pegava o EBD, juntava tudo e fazia um novo sistema, só que agora ele pegava todas essas habilidades para controlar o comportamento dinâmico do veículo. O ESP ele tem uma ação incisiva no comportamento dinâmico do veículo, visando retirar ou evitar que o veículo entre em situações críticas que tendam a um acidente. Por exemplo, ao entrar numa curva com uma velocidade muito alta, o carro tende a sair de dianteira passando reto pela curva. O ESP, numa situação dessa, brecaria uma das rodas ou duas para criar um momento no veículo em que o veículo execute uma guinada que o traga de volta para a trajetória, retomando o veículo, o controle do veículo para o condutor. Então, o que a gente vê aqui é que o ABS ele foi um marco no sistema de freio, não por ser um controle eletrônico, não foi só isso. Ele foi um marco porque ele ampliou as funções do sistema de freio. O freio agora, nos carros de hoje, eles não têm mais só a função de parar, reduzir velocidade, ser freio de estacionamento. Com o ABS, com a eletrônica, o freio ele passou a ser um sistema de segurança ativa. Ou seja, é aquele sistema que atua prevenindo o acidente. Então, além disso, atualmente, com o ABS, pode-se incorporar pequenas funções no sistema de freio, como, por exemplo, controle de descida, onde eu tenho um veículo que está descendo, está num declive, então o sistema de freio percebe isso, age nas rodas, controlando o veículo para que ele desça devagar, e em segurança. Eu tenho o controle de subida, onde eu tenho um veículo parado numa subida e ele impede que, ao se retirar o pé do freio, o veículo tenda a cair para trás, a andar para trás, que é aquele tempo que você tira o pé do freio e acelera. Então, o ABS ele possibilitou uma amplitude de funções muito maior para o sistema de freio. E é por isso que ele é um marco na história do sistema de freio. Certo, mas na história do automóvel, do freio automobilístico, a gente percebe o quanto ele evoluiu no tempo. Até ter freio a disco, depois ABS, como a gente viu agora. Só que nesse período, algo dele não evoluiu. O princípio de funcionamento desse freio continuou o mesmo. Eu tinha um componente fixo, eu tinha um componente giratório que era imprensado por esse componente fixo, gerando atrito. No decorrer dos anos, alguns sistemas suplementares para ajudar o freio foram desenvolvidos, mas para aplicações pontuais, como caminhões, freio motor para veículos pesados e caminhões, o freio aerodinâmico para veículos de alto desempenho, alta performance, o freio de arrasto, logo no começo. Mas nenhum deles substituiu o freio de atrito, propriamente falando. Eles eram suplementares para aplicações específicas. O freio de atrito, ele é basicamente um conversor de energia. Ele absorve a energia cinética do veículo, que depende da massa e da velocidade. Se você não sabe, a energia cinética ela é dependente da velocidade ao quadrado da massa do veículo. Se fala mais de velocidade é porque
a velocidade ela tem uma influência maior, porque está ao quadrado na fórmula, e ela absorve essa energia, transformando essa energia, convertendo essa energia em energia calorífica. Por isso que os componentes do freio aquecem, aumentando a temperatura. O ar externo, que está por ali, o ar atmosférico, tem uma temperatura menor que do freio, troca de calor com o freio, e o freio dissipa aquela energia para o ar. Perceba que aí há uma perda. Algo se perdeu. Eu peguei a energia e dissipei no ar. A priori, isso gera uma série de incômodos, porque aumenta a temperatura do ar atmosférico, é um dos contribuintes, né, para o aquecimento do ar atmosférico, o aquecimento global. Mas o fato é que o freio a fricção, a atrito, continuou com os mesmos incômodos já comprovados, como o experimento dos detritos, que tem pesquisa na área que mostra que contamina lagos e rios, os ruídos desconfortáveis, a geração de calor. Só que paralelo a todo esse desenvolvimento do freio, nos anos 90, chegaram ali alguns carros elétricos, começaram a aparecer, ninguém deu muita bola para eles. Eles deram a guinada nos anos 2000 e nessa década eles já dividem espaço aí nas concessionárias com os outros tipos de veículos e daqui a pouco se torna padrão. Então, veja que pegando esse raciocínio de que há uma perda no sistema de freio e esse crescente desenvolvimento nos carros elétricos e de energias renováveis, toda essa filosofia, vamos ter que reaproveitar essa energia. Foi aí que surgiram os freios regenerativos. O freio regenerativo ele não é um freio de atrito, ele vai atuar junto com o freio de atrito. Ele é um freio no qual o motor elétrico do veículo opera de forma inversa. Ele absorve a energia cinética do veículo no momento de redução de velocidade, como uma aproximação para um sinal, por exemplo. Ele começa a absorver essa energia, consequentemente ele acaba freando o veículo, gerando energia elétrica que é armazenada na bateria. O torque gerado por esse motor elétrico é um torque de frenagem, não uma frenagem de atrito do sistema de freio propriamente, reduz a velocidade do veículo. Mas esse torque ele não é suficiente para parar. Mas ele é um bom suplemento, ele é um bom complemento ao freio de atrito. Perceba que aí eu tenho um auxílio de freio que faz com que eu não tenha que frear tanto. Não é deixar de frear, óbvio, mas eu já não freio tanto. Não tenho aquela força incisiva do freio. Então, eu não tenho uma temperatura tão alta gerada, eu não tenho um desgaste do sistema de freio, então eu tenho menos detritos, eu tenho menos ruído. Então perceba que o freio regenerativo ele caiu como uma luva para aplicação de veículos urbanos, de veículos do uso para a população. Porque antes os freios suplementares que tinham, freio motor, freio aerodinâmico, eles eram para aplicações pontuais. Agora eu tenho um freio regenerativo que também pode ser usado nessas aplicações, mas ele caiu como uma luva no carro urbano. Ele consegue, em trânsito urbano, estar regenerando energia e isso aumenta a autonomia do veículo, o que é bom para o bolso, porque só esse papo de meio ambiente é meio chato, mas é importante também. Mas quando a gente vê a autonomia do veículo crescendo, a gente vê como é bom o sistema regenerativo. Então perceba que o novo passo da história do freio automobilístico e da história do automóvel é a coexistência de um freio de atrito com um freio regenerativo. Pessoal, é isso. O que eu podia falar, eu juntei as melhores bibliografias que eu tinha, trabalhos de colegas da faculdade também, para fazer um panorama geral aí, um resumão da história do sistema de freio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês me acompanharam até aqui, gostou, dá um joinha, não gostou, dá dislike. Manda um comentário, se tiver dúvida, manda um e-mail, não tem problema. Se inscreve no canal, certo?
aciona o sininho lá para receber quando eu estiver publicando. Eu não tenho uma frequência de postagem muito grande, porque estou sempre trabalhando com os estudos da faculdade, então é difícil conciliar. Mas eu agradeço se você ficou até aqui e até a próxima.